O texto aqui de Hebreus, capítulo 12, versículo 14 diz: segui a paz com todos e a santificação. Sem a santificação ninguém verá o Senhor. Tende cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muito se contamine. Ninguém seja imoral ou profano como foi Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Depois, como bem sabeis, que querendo ele ainda herdar a bênção, foi rejeitado. Não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. A primeira parte do texto diz que é para nós seguirmos a paz e a santificação, seguir a paz com todos, né? E no que depender de nós, nós temos que ter paz com todas as pessoas, no que depender de nós, e seguir a santificação. A segunda parte do texto que foi lido é um alerta, está dizendo, tende cuidado que ninguém se prive da graça de Deus. Às vezes as pessoas cometem determinado tipo de coisa que eles mesmos, eles passam a falar que eles não são merecedores mais do perdão divino sobre a vida deles. E a Bíblia diz, tende cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Uma vez que você arrependeu dos seus pecados, a graça do Senhor te alcança. A salvação, ela não é por méritos humanos, nunca vai ser. A salvação é pela graça. E uma vez que o homem se arrepende dos seus pecados, a graça do Senhor o alcance. Sim, a Bíblia é enfática em dizer sobre isso, que a salvação é pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então não se prive da graça de Deus, não, procure arrepender dos seus pecados, que a graça do Senhor vai te alcançar. E a outra parte do texto diz que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, por ela muito se contamine. Está dizendo sobre o quê? Aquela ofensa que você não conseguiu perdoar, aquela mágoa que você guardou dentro do seu coração, não conseguiu liberar o perdão, carrega esse sentimento, aliás, esse ressentimento dentro do seu coração. E sinceramente, eu já conversei com psicólogos, já conversei com médicos, né? E essas pessoas que estão acostumadas a lidar com doenças terríveis, câncer, depressão e etc., fala que câncer, a porta aberta por câncer, é a pessoa não conseguir perdoar, guardar ressentimento, guardar mágoa, que é aí a raiz de amargura. E as pessoas acabam adoecendo, abrindo a porta para doenças terríveis em suas vidas. Não guarda ressentimento. A Bíblia está dizendo aqui que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, por ela muito se contamine. Quantas famílias inteiras foram destruídas por causa da falta do perdão, por causa de guardar mágoa, de guardar ressentimento? Pode não ter tido câncer, mas teve a destruição da família. Então é ruim, não guarda raiz de amargura, não. Perdoe, abra mão, né, do seu orgulho e perdoe quem te ofendeu. Nós não conseguimos perdoar pecado, mas a transgressão, né, a ofensa, a gente consegue perdoar. E depois a Bíblia diz aqui, ninguém seja imoral, profano, como foi Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Ou seja, não dê valor às coisas erradas. Não dê valor a pecados, não dê valor a tipo de vida que não agrada a Deus. E nós observamos aqui o texto que fala sobre Esaú. Esaú, ele não teve nenhum tipo de arrependimento quando ele vendeu o seu direito de primogenitura para Jacó. Ele não teve nenhum tipo de arrependimento. O que ele ficou ressentido ali é porque ele perdeu o seu direito de primogenitura. Ele, quando ele voltou, quando ele chorou, ele não chorou por causa da transgressão que ele cometeu, violando, né, o seu direito de primogenitura, que era uma coisa sagrada. Ele estava ali chorando, por quê? Porque ele tinha perdido o direito de primogenitura.
Então, não dê valor às coisas, né? Não troque as coisas de Deus por outras coisas. E não se arrependa por ter perdido alguma situação. Se arrependa porque você violou o mandamento de Deus. E volte para Deus, que Deus é longânimo, benigno para nos perdoar. A Bíblia diz aqui que depois, como bem sabeis, que querendo ele ainda herdar a bênção, foi rejeitado. Está vendo? Ele queria herdar a bênção. Ele foi rejeitado. Por quê? Porque ele não se arrependeu. Não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas tivesse buscado. Então vamos tomar cuidado. Esse texto de Hebreus 12, 14 até o 17 é muito importante para a nossa vida. Deus abençoe, espero que tenha ajudado a todos.